Simple present. Esse cara confunde muita gente, mas aqui está a solução dos problemas. Apesar de já termos uma aula explicando o que é o Simple Present, só ver teoria não ajuda em nada, né? Porque o que faz a gente aprender mesmo é a prática. Por isso, nós vamos fazer aqui juntos, eu e você, 30 exercícios do Simple Present. 30! 15 básicos, 15 intermediários. Se você quiser fazer o avançado, fica até o final, que eu tenho uma surpresinha para você, tá bom? Faremos juntos 30 exercícios e eu prometo que eu vou tentar explicar da melhor forma possível, mas eu não vou enrolar muito. O foco aqui não é explicar o Simple Present, porque já temos uma aula sobre isso, mas o foco aqui é resolver os exercícios. Se você já tiver noção do Simple Present, fica aqui comigo. Se não tiver, eu te aconselho a assistir a nossa aula para que você consiga entender e compreender como esses exercícios estão sendo resolvidos, tá bom? Antes de irmos para os exercícios, vamos para uma breve explicação do que é o Simple Present. Vamos lá. Breve resumo. O Simple Present é um tempo verbal do inglês usado principalmente para descrever ações habituais, fatos gerais, verdades universais e estados permanentes. Ele também é usado para eventos programados ou futuros em contextos específicos. Olhando essa explicação, parece confuso? Parece muito confuso. Mas ao decorrer dos exercícios, a gente vai entendendo cada aspecto desse. Vale ressaltar que já temos uma aula sobre Simple Present. Vamos ver um pouquinho como que é a estrutura da frase? O Simple Present é o seguinte. A estrutura dele é o pronome, o verbo e o complemento. Pronome é esses carinhas aqui da frente, o verbo é o que está em roxinho e o complemento é tudo que vem depois. Aqui eu só coloquei uma palavra depois para não tomar muito nosso tempo. O que é importante na frase afirmativa do Simple Present? É prestar atenção no he, no she ou no it. Se tivermos he, she ou it na frase, o verbo que vem na frente precisa ser modificado. Que modificação? É só colocar um S? Não é só colocar um S, vai depender do verbo. Cada verbo tem sua peculiaridade. Verbos terminados em Y, a gente coloca um S. Verbos terminados em O, a gente coloca ES. Verbos terminados em SH, CH, X ou Z, a gente coloca ES no final. Mas o importante é que você entenda que os verbos na frente de he, she ou it serão modificados, independente de qual modificação seja. Eles vão mudar. Já nas frases negativas, todo negativo do inglês, a gente precisa adicionar um auxiliar. A gente não pode só negar a frase por negar, só jogar um not lá e acabou. Não é assim que funciona. A gente precisa de um auxiliar para negar a nossa frase. O nosso auxiliar, ele sempre vai depois do nosso sujeito, do nosso pronome. Lembra que na frase afirmativa vinha o pronome e já o verbo? Aqui vai ficar assim para negar. Ó. Vem o pronome, o nosso auxiliar, depois do auxiliar vem o not e só lá na frente vem o verbo. No caso do he, do she ou do it, o nosso auxiliar será modificado, mas o verbo não. Por que isso? A regra do Simple Present só pode ser aplicada uma vez na frase, só uma. Como eu já estou aplicando a regra no meu auxiliar, eu não aplico no meu verbo. Eu transformei o do em does, verbos terminados em O, a gente acrescenta ES na frente. Logo, a gente não pode aplicar a regra no play, porque a regra já está no do, que virou does. Isso para he, she ou it. Depois disso, a gente adiciona o not na frente do do ou do does. E é assim que a gente nega uma frase no Simple Present. Para fazer pergunta, a gente também precisa de um auxiliar. A gente só muda a ordem. A frase, ela vai ficar exatamente igual. Para fazer pergunta, a gente também precisa de um auxiliar. Aqui no Simple Present é muito fácil, porque a gente não precisa inverter nada. A gente vai deixar a frase, deixa eu voltar para o afirmativo. A gente vai deixar a frase exatamente como está aqui no afirmativo. A ordem, claro. E a gente só vai adicionar o nosso auxiliar na frente do nosso sujeito. Pode perceber que se eu excluo o nosso sujeito aqui, a frase fica exatamente igual ao afirmativo. A única diferença, de novo, para os pronomes he, she e it, a regra será aplicada no auxiliar, não no verbo. O verbo vai ficar limpinho. Pode perceber que todo o play aqui, ó, tá igual. No do, quando chega em he, she, it, ele é modificado porque a regra
é aplicada. Does he, does she, does it. Isso é um resumão básico, um resumo bem breve mesmo, como está dizendo ali em cima, breve resumo do Simple Present e de como é a estrutura dele. Agora nós vamos para os 30 exercícios. Fechou? Maravilha. Se prepara aí, segura na cadeira e vamos firme. Começamos aqui com os exercícios básicos. Primeiro, complete the sentence. Complete the sentence. Complete a frase. Aqui temos a frase bonitinha e o verbo que precisa ser completado, que precisa ser colocado aqui. Sarah to school every day. E aí a gente coloca o walk. Sarah pode ser substituído por she. Logo, o walk, ele não pode ficar assim, só Sarah walk to school every day. Ele vai ficar assim. Sarah walks to school every day. Porque Sarah pode ser substituído por she. She faz parte da regrinha. Lembra? He, she, it. A gente transforma o verbo que vem na frente, colocando um Szinho no final ou ES. Eu não estou traduzindo as frases, né? Ela caminha até a escola todos os dias. Walk é caminhar. Ela caminha. Só lembrando que, por ter um S aqui, o verbo não vai para o plural, viu? É só a regra mesmo. Mas não quer dizer que walks está no plural aqui. Fechou? Exercício número 2. Complete the sentence. Complete a frase. They lunch at 12 p.m. They lunch at 12 p.m. Aqui temos um they. O they, ele se encaixa na regrinha de mudar o verbo? Não, né? Porque a regrinha só vale para he, she, it. Logo, o have não terá nenhuma modificação. E fica they have lunch at 12 p.m. Eles almoçam às 12 da tarde, ao meio-dia. Eles almoçam ao meio-dia. Lunch é almoço, tá? Não é lanche, é almoço. Exercício número 3. True or false. O que temos aqui? A gente vai ler essa frase e ver se ela está correta, se ela é verdadeira ou se ela está errada. Vamos ver aqui, ó. He watches TV every night. He watches TV every night. Ele assiste TV toda noite. Toda noite ele está lá ligando a TV e assistindo. Será que é verdadeira ou falsa? Temos aqui um he. E aqui um verbo watch com ES no final. Uma das regras do Simple Present é que se o verbo que está na frente de he, she ou it terminar com CH, a gente coloca um ES na frente. Então tá certo. Temos aqui um he e o verbo que está na frente está modificado. Só lembrando, para você saber todas essas regras e conhecê-las, a gente já tem uma aula completa aqui no canal. Logo, true. Essa frase está correta. He watches TV every night. True. Seguindo. Exercício número 4. Complete the sentence. Complete a frase. John and Anna soccer on Saturdays. John and Anna soccer on Saturdays. E o verbo que a gente precisa inserir corretamente é o play, como a gente já viu lá. Temos aqui John and Anna. Temos um Anna aqui, que seria equivalente a she. Logo, será que a gente modifica esse play? Acho que não. Sabe por quê? Porque John and Anna, tudo bem que a gente pode substituir John por he e Anna por she. Mas eles estão juntos, eles vão jogar futebol juntos aos sábados. Logo, eles, pode perceber que eu já estou falando em português, eles vão jogar, they are going to play. Logo, isso aqui, John and Anna, não é he, she, é they. They não segue a nossa regrinha de modificar o verbo, logo fica John and Anna play soccer on Saturdays. John and Anna play soccer on Saturdays, porque eles vão juntos, eles estão juntos. Eu posso substituir John and Anna por they. They play soccer on Saturdays. Exercício número 5. Make it negative. She likes coffee. Transforme a frase na negativa. She likes coffee. Ela gosta de café. Pode perceber que temos o likes. Temos um S aqui no finalzinho de like, porque ele está vindo na frente do she. Logo, o like foi modificado. Agora, a gente precisa passar essa frase para negativa. O que a gente precisa fazer primeiro? Colocar o nosso auxiliar. O nosso auxiliar do Simple Present é o do. Depois que a gente coloca o do, a gente precisa aplicar a regra nele se ele vier depois de he, she ou it. Como aqui é um she, a gente vai precisar aplicar a regra. Qual que é a regra?
Verbos terminados em O, depois de he, she ou it, a gente adiciona es depois. Pronto, já temos o nosso auxiliar, que é o does. Lembrando, do termina com O, então a gente adiciona es na frente. Já que o que está na nossa frase é o she, lembrando. Pronto, a nossa regra do Simple Present já foi aplicada. Agora a gente vai colocar o not depois do nosso auxiliar. O nosso auxiliar, lembrando, é o does. E como a regra já foi aplicada, o like, a gente vai tirar esse szinho dele. Vamos ver como é que fica? Vai ficar assim, ó. She does not like coffee. Ela não gosta de café. She does not like coffee. Ela não gosta de café. Vamos para o exercício número 6. Complete a frase. Complete the sentence. We in a big city. We in a big city. O verbo que precisamos acomodar é o live. Aqui é live e não live. Live. Nós vivemos ou nós moramos em uma grande cidade. Como aqui temos we, ele não se encaixa na nossa regra, porque a regra só vale para he, she ou it. Como ele não cabe na nossa regra, o live vai ficar exatamente como está aqui. We live in a big city. We live in a big city. Nós moramos, nós vivemos em uma grande cidade. Seguimos. Exercício número 7. Complete the sentence. Complete a frase. My mom dinner every evening. My mom dinner every evening. Minha mãe cozinha o jantar toda noite. My mom pode ser substituído por algum pronome que conhecemos? Pode, né? Pelo she. Logo, she vai modificar o verbo que temos na frente. O verbo que precisamos acomodar é o cook. Logo, cook vai virar cooks. My mom cooks dinner every evening. Minha mãe cozinha o jantar toda noite. My mom, só lembrando, pode ser substituído por she. She cooks dinner every evening. Exercício número 8. Transform into a question. Transform into a question. They go to school by bus. Transforme essa frase em uma pergunta. Já transformamos as frases para o negativo, agora é para a pergunta. They go to school by bus. Primeira coisa que a gente precisa para ter uma pergunta em inglês é de um auxiliar na frase. O auxiliar do Simple Present é o do, logo sabemos que o do virá antes do they. Tem até um espacinho aqui antes, né? O spoiler já está nos ajudando. O do vem aqui e logo em seguida vem o verbo. A frase ela vai ficar exatamente como está aqui em cima, tá vendo? They go to school by bus. A única diferença é que antes do they a gente coloca o do. E aí fica assim. Do they go to school by bus? Pode perceber, they go to school by bus, tá exatamente igual. They go to school by bus. A única diferença é que a gente adicionou o do antes. Do they go to school by bus? Eles vão para a escola de ônibus? Seguindo, questão número 9. Complete the sentence. Complete a frase. The dog at night. The dog at night. O cachorro late à noite. O verbo bark é latir. The dog pode ser substituído por it, porque é um animal. Animal a gente não usa he nem she. A gente usa o it. Está dentro da nossa regra do Simple Present, porque it faz parte da regra. Se está com he, she, it, o verbo da frente vai ser modificado. Logo, bark vai virar barks. The dog barks at night. O cachorro late à noite. Só lembrando, the dog seria substituído por it. It barks at night. Próximo, exercício número 10. Make it negative. Lisa works in an office. Transforme a frase para negativa. Lisa trabalha no escritório. Ou em um escritório, no caso, né? Lisa works in an office. Pode perceber, Lisa poderia ser substituído por she. Por isso que temos o szinho aqui no work e virou works. Lisa works. Na frase negativa, a gente precisa adicionar duas coisinhas no Simple Present. O nosso auxiliar e o nosso not. O auxiliar é o do, mas como o nosso sujeito é she, Lisa, precisaremos aplicar a regrinha no nosso
auxiliar. Como o auxiliar é o do, logo o nosso auxiliar se transformará de do para does. Logo em seguida, a gente coloca o not na frente porque estamos negando a frase é negativa. E em seguida colocamos o work sem a regra do simple present, porque a regra já foi aplicada no do para transformar ele em does. Fica assim, ó. Lisa does not work in an office. Lisa does, a regra, not work, sem regra, in an office. A Lisa não trabalha em um escritório. Próximo exercício, exercício número 11. Complete the sentence. I breakfast at 7 a.m. I breakfast at 7 a.m. Eu tomo café da manhã, eu como um café da manhã às 7 da manhã. Temos aqui o nosso sujeito eat e temos o verbo que precisamos acomodar, que é... Temos aqui o nosso sujeito I e aqui o verbo que precisamos acomodar, que é o verbo comer, eat. Como o nosso sujeito é o I, a nossa regra não se aplica. Logo, o verbo vai ficar exatamente como está aqui. I eat breakfast at 7 a.m. Eu tomo café da manhã às 7 da manhã. Ou eu como meu café da manhã às 7 da manhã. Exercício número 12. Transform into a question. You play the guitar. Transforme em uma pergunta. Você toca guitarra. Vamos lá. Mais uma vez, para fazer pergunta, no inglês, a gente precisa de um auxiliar para fazer pergunta e para negar a frase. Aqui a gente usou o nosso auxiliar do com a regrinha. Aqui a gente vai precisar da regrinha? Não, né? Porque o you não faz parte dessa regra de modificação. Logo, a frase vai ficar exatamente como está aqui. You play guitar. E a única coisa que a gente vai fazer é colocar o do na frente. A frase you play guitar vira do you play the guitar? Você toca a guitarra ou o violão, no caso, guitar, em inglês, é violão também. O auxiliar já está aqui para fazer a pergunta e o resto da frase fica exatamente igual. Seguindo, exercício número 13, complete the sentence. Complete a frase. The teacher, math. The teacher, math. O teacher, o professor, ensina matemática. Esse math é de mathematics, só que eles dificilmente falam mathematics. É uma palavra muito grande. Logo, eles abreviam matemática para math. Não é math de metanfetamina, pelo amor de Deus. Esse aí é outro tipo de math. The teacher, math. Vamos lá. The teacher é o professor ou a professora. É uma pessoa só, é singular. Se é singular o professor ou a professora, podemos substituir por ele ou ela. Ele ensina matemática, ela ensina matemática. Se podemos substituir por ele ou ela, a gente precisa mudar o verbo ensinar. A gente precisa aplicar a regrinha do simple present. Uma das regrinhas é que verbos terminados com CH, ao invés de adicionar só o S no final, a gente adiciona ES. Logo, a frase vai ficar assim, ó. The teacher teaches math. The teacher teaches math. Fica aqui o desafio para você falar essa frase rápido 3 vezes. The teacher teaches math. É bem trava-línguas. Exercício número 14. Ih, já dei a resposta de tudo, né? Vamos voltar aqui, ó. Spoiler, spoiler. Make it negative. Transforme na negativa. We walk to the park. We walk to the park. Nós caminhamos até o parque. We não entra na nossa regra. A nossa regra é só com he, she ou it. Logo, temos só walk aqui, sem o Szinho no final. Para transformar em negativa, precisamos do nosso auxiliar. O nosso auxiliar, no caso, é o do, sem a regrinha do ES. O not na frente de do e o resto da frase, walk to the park. Logo, essa frase vira we do not walk to the park. We do not walk to the park. Exercício número 15. Transform into a question. Vamos transformar em uma pergunta. She sings very well. Ela canta muito bem. She sings very well. She sings. Pode perceber que o sing aqui está modificado. Ele tem um Szinho, porque antes do verbo tem um she. E o she entra na nossa regra. Ela canta muito bem. Para a gente fazer a pergunta, a gente precisa colocar um auxiliar na frase. Nosso auxiliar é o do. Só que, como temos um she na frase, a nossa regra precisa ser aplicada. Verbos terminados com o, junto de he, she ou it, a gente adiciona ES na frente desse verbo.
O nosso auxiliar é o do. Como tem she na frase, o do vai virar does. E ele vem antes do she. Ou seja, vai ficar she does. E a gente vai para sings. Como eu já havia falado, a gente só pode usar a regra uma vez na frase. Logo, se eu usei a regra no does, eu não preciso do S no sing. E a frase vai ficar assim, ó. Does she sing very well? Ela canta muito bem? Como pergunta. Regra aqui, sem regra aqui. Regra no does, sem regra no sing. Does she sing very well? Ela canta muito bem? Vamos agora para os exercícios intermediários. Aqui vai começar a complicar um pouquinho mais a nossa vida. Exercício número 1. Complete the sentence. Complete the sentence. Complete a frase. Mark and his brother, their grandmother on Sundays. Mark and his brother, their grandmother on Sundays. O verbo que precisamos inserir é o visit. Mark and his brother. Aqui seria he e aqui também seria he, certo? Ele e ele. Ele e o irmão dele. Os dois separados seriam he. Mas eles vão juntos visitar a avó aos domingos. Eles não vão separados. Eles vão juntos. Se eles estão juntos, isso aqui deixa de ser singular. Isso aqui é um singular, esse aqui é outro singular. Eles se tornam um conjunto e vira plural. O plural disso aqui é they. Poderia substituir Mark and his brother por they. They, their grandmother on Sundays. O verbo que a gente precisa inserir é o visit, como o nosso pronome é they, não há modificações do verbo. Logo a frase fica: Mark and his brother visit their grandmother on Sundays. O Mark e seu irmão visitam sua avó aos domingos. Ou eles visitam. Se colocasse o they aqui, eles visitam. Número 2. Make it negative. Transforme a frase na negativa. She drinks tea in the morning. Ela bebe chá. Ela toma chá pela manhã. Transformando na negativa, temos o she aqui. Logo sabemos que precisamos do does. Porque precisamos do auxiliar para negar, lembra? Botamos o does na frente do she e na frente do does a gente coloca o not, porque a gente precisa negar. E aí depois a gente coloca o drink sem a regra. Regra no does, sem regra no drink. A frase she drinks tea in the morning se transforma em she does not drink tea in the morning. Ela não bebe chá pela manhã. Ela não toma chá pela manhã. Regra aqui, sem regra aqui. Regra no does, sem regra no drink. Exercício número 3, intermediário. Transform into a question. Transforme em uma pergunta. They study English on Mondays. They study English on Mondays. Eles estudam inglês às segundas-feiras. O que precisamos fazer? A frase vai ficar exatamente como está aqui. A gente não vai mudar nada. A única coisa que a gente vai fazer é adicionar o do antes do they. Já que é o they, não tem a regrinha do Szinho, ou do ES no caso. Logo a frase they study English on Mondays fica do they study English on Mondays? Eles estudam inglês nas segundas-feiras. Pode perceber, a frase está exatamente igual. A única diferença é o do aqui na frente para fazer a pergunta. Seguindo, rephrase the sentence. Reformule a frase. He often watches movies on weekends. Aqui vamos transformar a frase para o formato negativo. Pode perceber que nós temos o nosso padrãozinho aqui. Se tem 2 na frente, é porque precisa ser negativo. E agora, a gente faz como? A gente coloca he does not often watches. A gente fala he often does not watch. Ou he does not often watches movies on weekends. São 3 opções aí. Vamos ver como é que fica? O correto é assim, ó. He does not often watch movies on weekends. He does not often watch movies on weekends. O does not vai sempre depois do nosso sujeito. O nosso sujeito é o he, então ele vai ficar na frente do often. E o often não recebe a regra. Você pode até se perguntar, tá? Por que tem a regra aqui no watch, que virou watches, e não no often, para virar offens? Porque often não é um verbo. O verbo aqui é assistir.
Ele regularmente assiste filmes aos finais de semana. Regularmente não é um verbo. O verbo é assistir. Se eu tirar o often, ele assiste filmes aos finais de semana. Percebe que a frase não muda muito? Eu estou apenas adicionando a intensidade com que ele assiste os filmes aos finais de semana. Agora, se eu quero dizer que ele não assiste regularmente filmes aos finais de semana, he does not often watch movies on weekends. Regra aqui, sem regra aqui. Exercício número 5. Complete the sentence. Complete a frase. You need a pen to complete this test. You, a pen to complete this test. Você precisa de uma caneta para completar esse teste, essa prova, esse exame. Aqui, you não cabe na nossa regra. Logo, o verbo need, que é o verbo que precisamos adicionar, não terá nenhuma alteração. E ficará, you need a pen to complete this test. Você precisa de uma caneta para completar esse teste. Exercício número 3. Transform into a question. Transforme em uma pergunta. She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. She works in a hospital. She, temos aqui, e o verbo work com a regrinha do S. She works. Para fazer a pergunta, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar o nosso auxiliar. Nosso auxiliar do Simple Present é o do, mas como tem she na frase, transformaremos o do em does e colocaremos antes do she. Logo, does she e depois vem o verbo. Como a nossa regra já está sendo aplicada no does, a gente não aplica no work. Logo, she works in a hospital. Um modo de pergunta vai ficar does she work in a hospital? Ela trabalha no hospital? Regra aqui, sem regra aqui. Seguindo, exercício número 7. Complete the sentence. Complete a frase. We books every night before bed. We books every night before bed. Nós lemos livros todas as noites antes de ir dormir ou antes de ir para a cama. Aqui temos we, logo não se aplica a nossa regra e o verbo read vai ficar exatamente como está. We read books every night before bed. Nós lemos livros toda noite antes de ir para a cama. Exercício número 8. Transforme em negative. Make it negative. John loves chocolate ice cream. John loves chocolate ice cream. O John ama sorvete de chocolate. Ele ama demais. Pode perceber que John aqui é um singular de ele. Pode perceber que o John aqui poderia ser substituído por ele. Logo, é por isso que a gente tem a regrinha no love, que virou loves. Para negar, adicionamos o nosso auxiliar, que é o do. Como o John pode ser substituído por he, entra na nossa regra e agora a gente transforma o do em does. Depois disso, a gente adiciona o not na frente do does e depois o verbo. Como a nossa regra já está no does, o nosso verbo não possui regra e a frase fica assim. John doesn't love chocolate ice cream. John doesn't love chocolate ice cream. Aqui eu coloquei de forma contraída, mas nada mais é do que does mais not. Does not, falando rápido, vira doesn't. John doesn't love chocolate ice cream. O John não ama sorvete de chocolate. Exercício número 9. Complete the sentence. Complete a frase. The sun in the east every morning. The sun in the east every morning. O sol nasce ao leste toda manhã. O sol poderia ser substituído por it, porque não é uma pessoa. E é um sol só, a gente só tem um sol, graças a Deus, né? Logo, a gente vai modificar o verbo rise, que é o verbo nascer. Mas não nascer de nascer, nasceu. É um nascer de se levantar e aparecer. O sun, podendo ser it, cabe na nossa regra, então o verbo rise sofrerá nossa modificação e ficará da seguinte forma. The sun rises in the east every morning. The sun rises in the east every morning. O sol nasce ao leste toda manhã. Exercício número 10. Rephrase the sentence. Sarah teaches English classes. Sarah teaches English classes. A Sarah ensina aulas de inglês ou a Sarah dá aula de inglês. Reformule a frase. Vamos reformular. Temos aqui um espaço antes de Sarah e um espaço depois de Sarah, o que significa que temos aqui uma pergunta. Para fazer perguntas, do ou does. Se temos Sarah, poderia ser substituído por she, logo
Em vez de do, será does. Does Sarah... Aí vem o verbo. O verbo é o teach, mas aqui está como teachers no afirmativo porque a regra já está sendo aplicada. Como já aplicamos a regra no does, não aplicamos no teach e a frase fica: Does Sarah teach English classes? Does Sarah teach English classes? A Sarah dá aulas de inglês? Perfeito. Exercício número 11. Complete the sentence. My friends hiking on weekends. Meus amigos gostam de fazer uma caminhada aos finais de semana. My friends, meus amigos, está no plural. Se está no plural, nossa regra não entra, porque o plural poderia ser substituído aqui por they. They enjoy hiking on weekends. My friends enjoy hiking on weekends. A regra não se aplica aqui. Próximo exercício número 12. Make it negative. Transforme na negativa. They finish work at 5 p.m. They finish work at 5 p.m. Eles terminam o trabalho, eles terminam de trabalhar às 5 da tarde. Para questão de curiosidade, lá eles não têm um horário militar como o nosso. O nosso horário aqui, depois do meio-dia e 59, pula para 13 horas. Lá não é assim. Lá pula para 1 hora p.m. 1 p.m. Ou seja, aqui seria 17 horas no nosso horário. Lá é 5 p.m. E aí a gente transforma essa frase na negativa. They e finish ficam exatamente iguais. O que a gente adiciona é o do not. Logo a frase vai ficar: They don't finish work at 5 p.m. Eles não terminam o trabalho às 5 da tarde. Só lembrando, aqui é uma contração de do mais not. Do mais not vira don't. Exercício número 13. Transform into a question. Transforma em uma pergunta. You play soccer on Saturdays. Você joga futebol aos sábados. Tem muito futebol nesse exercício, né? Para transformar em uma pergunta, precisamos adicionar o do, o nosso auxiliar, antes do you, e o play vem sem nenhuma modificação depois. A frase fica exatamente igual ao que está lá em cima. A única diferença é que a gente adicionou o do antes do you. Do you play soccer on Saturdays? Você joga futebol aos sábados? Perfeito. Exercício número 14. Complete this sentence. Complete a frase. We the news every evening. We the news every evening. Aqui temos o verbo watch. Nós assistimos às notícias, aos noticiários ou ao jornal toda noite. Nós assistimos ao jornal toda noite. Temos o we aqui, logo a nossa regrinha não cabe e o verbo watch vai ficar exatamente como ele está. We watch the news every evening. Nós assistimos às notícias toda noite. E aqui o último exercício, exercício número 15, que somando com os 15 básicos, temos os 30 exercícios. Make it negative. Transforme a frase para negativa. She listens to music while working. She listens to music while working. Aqui o som do T é mudo, tá? Listens. Ela ouve música enquanto trabalha. Ela escuta música enquanto trabalha. Temos aqui o she e o listens. O listens tá com a regrinha do Szinho no final, porque temos um she na frase. Se tem she na frase, o verbo que vem em seguida precisa ser modificado no caso do simple present. Para negar essa frase, o que a gente precisa fazer? Rapidinho, para não tomar muito seu tempo. Precisamos adicionar o nosso verbo auxiliar, que é o do, depois do she. Como temos she na frase, a gente precisa aplicar a regrinha e transformar o do em does. Depois que transformamos o do em does, a gente adiciona o not na frente do does. Depois de adicionar o not na frente do does, o que a gente faz? A gente usa o listen sem regra. O verbo vem sem regra. E a frase she listens to music while working fica she doesn't listen to music while working. Ela não escuta música enquanto trabalha. Ela não ouve música enquanto trabalha. Regrinha aqui, sem regra aqui. E esses foram os 30 exercícios do Simple Present. Foi até que rápido, né? Você achou que ia demorar um pouquinho mais? Foi até que rapidinho. Mas eu tenho uma surpresa para você. Se você quiser continuar estudando, eu preparei 500 exercícios do Simple Present.
Depois de fazer 500 exercícios, é impossível você esquecer o Simple Present depois. Não tem como, porque seu cérebro vai ficar tão acostumado a ver o he, o she e o it, a ver os verbos na frente deles modificados. Vai ficar tão acostumado, tão fresco na sua cabeça, você vai cansar tanto o seu cérebro que ele não vai querer nem ver Simple Present na frente dele mais. Ele vai bater o olho e saber que é Simple Present e vida que segue. 30 exercícios é bom, ajuda a memorizar, a entender como a estrutura do Simple Present funciona, mas não tem nada como você fazer 500 exercícios. Eu sei que falando assim parece uma coisa absurda, mas a gente fez 30 exercícios juntos aqui rapidinho, comigo te explicando, antes de 1 hora. Se fosse para fazer sem explicação nenhuma, esses 30 exercícios demoraria o quê? Uns 5 minutos no máximo? Provavelmente. 500 exercícios não vai demorar muito. Pode demorar um pouco no começo, mas quando você se acostumar e bater o olho, você já vai saber como resolver. Para fazer esses 500 exercícios, no primeiro link da descrição, você terá acesso a um e-book com 500 exercícios exclusivos do Simple Present. Eu coloquei do Simple Present no presente, né? É uma redundância. Se é present, é no presente. É porque tem o Simple Past também, né? Eu fiquei com medo de você se confundir. Simple Present. É só você adquirir o e-book que tá no link da descrição para você ter acesso a esses 500 exercícios exclusivos. Só que você não vai só fazer os exercícios e acabou. Lá dentro tem as respostas para você corrigir os seus exercícios. Não adianta nada eu fazer um exercício e não saber se está certo. Porque se estiver errado, eu vou ficar repetindo o erro até que eu descubra que está errado. Então, junto dos exercícios, você também terá as respostas. Logo, se você quiser adquirir, o link está no primeiro comentário fixado. 500 exercícios do Simple Present, tá bom? Se você não quiser, fique tranquilo, fique tranquila. Se esses 30 exercícios já foram o suficiente para você, para mim tá ótimo. O importante é que você aprenda, se você já sabe, pratique. É só isso. Não precisa adquirir se não quiser, não precisa adquirir se não puder, não precisa adquirir se não precisa, tá? Só se você quiser realmente praticar e dominar o Simple Present e nunca mais esquecer. Aí você adquire. Se você já tá no nível que já sabe, já aprendeu e não precisa mais disso, pra mim tá ótimo. Eu só te peço que encontre um jeito de praticar. Converse sozinho, escreva algumas coisas. Converse com alguém que também sabe inglês, mas pratique, por favor, para não esquecer, tá bom? Da minha parte hoje é isso. Eu quero te agradecer se você chegou até aqui. Guerreiro, guerreira 100%. Você é demais. You are awesome. You are amazing. Thank you so much for being here. I love your life. You are awesome. You're handsome. You're beautiful. You are unbelievably incredible. I hope to see you in the next class. If you don't want to buy the ebook, that's okay. If you want to buy it, you can find it in the first link down in the comments. Thank you for being here. You're awesome. You're loved. You're amazing. I hope to see you in the next class. Goodbye.